Se você é novo aqui, eu sou o Leonardo, trabalho com infraestrutura e cloud. E neste canal eu trago ferramentas e práticas reais que uso no dia a dia sem enrolação. Se esse tipo de conteúdo é útil para você, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Bora para o que interessa. Você mudou o DNS de um domínio, esperou, testou no navegador e nada mudou. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu configurei errado? Calma. Na grande maioria das vezes, o problema não é seu. É o cache de DNS espalhado pelo mundo inteiro que ainda não atualizou. E hoje eu vou te mostrar a ferramenta que profissionais de infraestrutura usam para parar de adivinhar e enxergar exatamente o que está acontecendo, servidor por servidor, país por país. Todo profissional de TI, em algum momento, passa por isso. Você migrou um site de hospedagem, trocou o servidor de e-mail, apontou um novo registro MX, criou um CNAME e agora precisa saber se isso já propagou globalmente ou não. O problema é que o DNS não atualiza de forma instantânea no mundo inteiro. Cada provedor, cada país, cada resolver de DNS tem seu próprio cache com seu próprio TTL. Então testar só no computador ou só no celular com 4G não prova nada. Você pode estar vendo o registro novo, enquanto metade do mundo ainda está vendo o antigo. É exatamente esse problema que o DNS Checker, o endereço dnschecker.org resolve, e o melhor, de graça e sem cadastro. A proposta dele é simples, você digita um domínio, escolhe o tipo de registro que quer consultar, ele testa esse domínio contra servidores DNS espalhados em dezenas de países ao mesmo tempo, Estados Unidos, Canadá, Rússia e por aí vai. Assim você vê em tempo real se a propagação já chegou em todo lugar ou se ainda está pela metade. Então, vamos aqui dar alguns exemplos. Aqui no DNS Check, então, nós vamos digitar aqui um domínio qualquer. Vou digitar o domínio contoso.com. Esse domínio ele é proprietário da Microsoft, então vou usar ele aqui como exemplo. Nessa opção aqui, na lista, nós temos vários registros que podemos testar. Registro A, que resolve o quê? Nome para IP. Tem o CNAME, né, que é um apelido. O MX ali que vai nos mostrar quem é o servidor de e-mail correspondente. NS, quais são os servidores DNS públicos desse domínio, isso é muito útil, né? PTR, SRV, TXT e assim por diante. Então eu vou deixar aqui o registro A. Vou mandar aqui procurar. E veja que neste momento, quando nós temos uma propagação bem sucedida, o que nós temos? Nós temos os mesmos blocos aqui, né? A gente vai ter aqui, ó, esse bloco de endereçamento IP, ele é igual a esse bloco aqui de baixo. E assim por diante. Então nós temos aqui, ó, o Google, nós temos o OpenDNS, nós temos o Quad, ou seja, nós temos esse conjunto todo de DNS confirmando os mesmos endereços. E é aqui que você vai sempre validar se a propagação aconteceu ou não. E aí eu vou exemplificar um cenário que é muito comum aqui. Deixa eu apagar aqui a nossa tela e fazer aqui. Imagina que você precisa migrar um domínio, né, que está na local web para a Microsoft, né? Então, primeira coisa, quem é o DNS público daquele domínio? Ou seja, quem é o servidor DNS que responde de forma pública por aquele domínio? Como é que eu vou saber? Então essa informação a gente vai consultar aqui no registro A. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó, a gente vai, onde está o registro A, nós vamos mudar aqui para o NS. NS é o que? É o servidor de DNS responsável por aquele domínio. Então vamos clicar aqui e mandar procurar. Então veja aqui que a ferramenta me mostra quais são os servidores públicos que são responsáveis para esse domínio. Então veja que nesse caso, por se tratar de um domínio da Microsoft,
Ele está hospedado na infraestrutura da Microsoft, no caso aqui, no Microsoft Azure, né? Então nós temos aqui os servidores responsáveis. Então, nesse tipo de cenário, a gente já sabe que ele está ali no Azure, né? O que a gente pode fazer nesse caso aqui? Então eu vou exemplificar aqui. Então o nosso desafio é migrar, é transferir ali, né? Vamos imaginar, você está fazendo uma migração de e-mail do local web para a Microsoft, para o M365, ok? Exemplo, um dos registros obrigatórios e mandatórios é o registro MX. MX é ou seja, é o registro que aponta qual é o servidor que responde pelas caixas de e-mail do usuário. Então, o que vai acontecer aqui? O MX, antes de você migrar, ele vai estar apontando ali para os servidores da local web, né? Depois que você migrar, ele tem que ser apontado para os servidores da Microsoft. E como é que é o processo? Então, você faria da seguinte maneira, né? A gente faria assim, a gente faria dessa maneira aqui, né? A gente primeiro passo, então, a gente iria entrar no servidor de DNS aqui, né? Quem é o DNS daquele domínio? Ok. No caso aqui, exemplo, seria o Azure da Microsoft, né? Lá no registro, segundo passo então, lá no registro MX, que estaria apontando para a local web, né? A gente vai trocar esse registro MX, que aponta para a local web, para o MX da Microsoft. Só que lembra, o objetivo dessa aula é falar o quê? Existe um tempo de propagação acontecendo, né? E como é que a gente validaria esse tempo de propagação? É aqui no DNS Check. Então vou voltar para a nossa tela aqui. Vou voltar aqui, ó. Então, nosso primeiro passo, a gente vem aqui no DNS, né? Então a gente entraria na infraestrutura do Azure, né? Trocaria o registro MX, né? Que está na local web, para o Azure. E posteriormente a gente iria monitorar. Então veja o que vai acontecer aqui, né? Deixa ele carregar aqui pra gente. Então o que ele vai fazer aqui, né? Deixa ele, ó. Então aqui a gente trocaria o que está na local web pelo registro da Microsoft. Aqui ele está mostrando pra gente que esse domínio contoso.com, o servidor de e-mail é esse servidor que está aqui, ó, contoso, -com, -email, protect, assim por diante, né? E aqui a gente veria em tempo real esse domínio aqui se propagando, né? Então a gente veria aqui, ou seja, à medida que quando a gente fosse trocar, o que iria acontecer, né? Cada servidor de cada país iria o quê? Começar a mostrar pra gente aqui, ó. Tem que sempre mostrar o mesmo resultado. O mesmo resultado garante que a propagação ela aconteceu ao redor aqui do mundo, né? Do globo aqui. Então, o DNS Check ele é uma excelente ferramenta para você monitorar aqui esse tipo de situação, né? Então a gente usa ela muito nesses casos. Exemplo, o site mudou de lugar. Exemplo, o site está num determinado provedor e você precisa mudar ele para outro provedor. Nesse caso, o processo é o mesmo. Você entraria no servidor de DNS daquele domínio, você trocaria o registro A, né? Vamos imaginar aqui esse cenário. Aqui, deixa ele atualizar aqui pra gente. Deixa eu dar um refresh aqui. Ele atualizar aqui pra gente. Aqui, a gente vai um refresh, mandar ele pesquisar aqui pra gente. Guardar um pouquinho enquanto ele traz os registros aqui. Vamos esperar. Imagina que a gente precisa trocar
esse conjunto de IPs aqui, veja, o Contoso, os servidores que hospedam o site Contoso são todos esses aqui. Então imagine que a gente precisa alterar todos esses IPs para um IP aqui qualquer, né? 200.200.200.200, exemplo, né? Então imagine que a gente precisa fazer isso. Então você vai entrar lá no registro, lá no servidor, que é o servidor de DNS, trocaria esse registro A aqui, trocaria todos esses IPs por esse único IP aqui, por exemplo. E aonde você iria acompanhar esse processo? Você iria acompanhar esse processo aqui na tela do DNS Check, né? Então vamos aqui dar um exemplo agora prático. Agora exemplifiquei, falei de forma teórica, agora vamos dar um exemplo prático aqui sobre esse tema, tá? Bom, agora que eu falei da teoria, vamos aqui para a parte prática. Aqui no Contoso, então, no registro A, nós temos os IPs. Agora eu vou colocar um outro domínio, que eu não tenho registro A nenhum aqui. Vou mandar buscar, veja, eu não tenho nenhum registro A, ou seja, esse domínio não está apontando para nenhum site. Então, neste momento, o que eu vou fazer? Eu vou criar o apontamento aqui, né? E a gente vai checar se ele vai aparecer. Então, eu vou criar um registro A aqui no DNS público desse domínio e eu vou deixar aqui, ó, marcado para ele poder checar isso aqui. Então, eu vou deixar aqui, ó, habilitado. Ele vai ficar ali dando aí. Eu vou criar aqui o registro A apontando para um IP aqui de teste qualquer. O IP 200, 200, 200, 200. Vou fazer isso aqui. Pronto, acabei de criar. E aí, o que vai acontecer aqui agora, né? Ó, veja que aqui no Google já pegou esse registro, mas aqui, ó, em outros DNS públicos ainda não pegou. O que vai começar a acontecer? Todos os DNS vão agora começar a responder esse mesmo endereço, né? Eles têm que responder isso, ou seja, então para você validar se aquele registro ele é válido, ou seja, você fez uma alteração e ele já está replicando, o DNS Check ele vai te ajudar justamente nisso aqui para saber se foi atualizado ou não. Nesse domínio aqui, que é o domínio que eu não tenho MX. O MX também está vazio aqui, ó. Se a gente mandar pesquisar, está vazio, tá vendo? Eu vou criar aqui um registro MX, eu não estou mostrando na outra tela, que eu estou fazendo aqui. O propósito dessa aula é explicar o DNS Check, tá? E não o DNS público. Então, como usar a ferramenta DNS Check. Então, você faz a alteração no DNS público e valida aqui. Então, veja, eu não tenho um registro MX aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um registro MX. Vou criar um registro MX aqui. Para um servidor chamado mail aqui. Vamos criar aqui. Vamos. Mandei salvar aqui. Então vamos acompanhar. Acabei de criar aqui. Vamos ver se ele já tá. E vamos checar aqui. Bom, acabei de criar aqui um registro MX. Vamos aguardar enquanto ele começa a validar aqui pra gente. Dá um pesquisar. Ó, apareceu aqui, ó. Tá vendo? Eu acabei de criar um MX aqui chamado mail.itloverstraining.com.br. Então veja aqui, ó, que nós temos agora esse processo todo aqui funcionando. Então o objetivo dessa aula era te mostrar como usar o DNS Check, qual a importância do DNS Check. Imagina que eu estivesse migrando
desse provedor aqui para a Microsoft. Então eu teria que alterar o registro aqui para o da Microsoft, por exemplo, né? Então você alteraria o registro no DNS público, você entraria no DNS Check e iria validar se aquele registro já foi atualizado de forma pública, ok? Bom, espero que você tenha entendido, tenha gostado. Não deixe de se inscrever nesse canal. Te vejo aí no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais. Valeu. Tchau.